irmãs escaladas, né? Elas estão escaladas para trazer a breve reflexão aqui, né, de 10 minutos, no máximo, e eu quero saber, porque eu acabei não conversando com elas, e eu não confirmei, né, mas a nossa irmã Joceane e a nossa irmã Ângela, que foi a ganhadora aí da Bíblia, né, acho que na última aula, a Bíblia dela já chegou, hein? No máximo 10 minutos, né, Cíntia? Senão eu vou puxar o paletó aí, e aí, mas fiquem à vontade. Eu só estou vendo aqui a irmã Joceane, não sei se a Ângela já entrou aqui, ah, mas está tudo certo, irmã? Está tudo certo. A irmã Ângela ainda não está aqui, não. Amém, pastor. Nervosa que só Jesus. Fique, fique tranquila, respire, deixe Deus te usar, tá bom? Então, tá, A já irmã Ângela, ela tinha falado, pastor, que ela ia ficar para dar reflexão dela depois, por causa do horário do trabalho dela, que ia chegar já bem estou depois. pronto. Eu acho que ela colocou no grupo agora, eu não vi, né? Mas não tem nada, não. Pronto. Então, minha irmã, seus 10 minutos aí, deixa Deus te usar, fica à vontade, tá certo? Ninguém aqui morde, né, gente? Amém, amém. Graça e paz para todos. Desculpa aí se eu gaguejar, porque eu estou nervosa. E se eu errar, o pastor, graças a Deus, está aí para depois me corrigir, né? Dizer onde eu pisei, onde eu errei. E aí, errando, a gente vai acertando, né? O meu devocional, né, se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, capítulo 15, perdão, capítulo 15, versículo de 3 a 7, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. E diz assim: então, lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esse texto, né, conta que Jesus estava ali na região da Galileia, né, onde as pessoas, né, se achegavam para ouvir da sua palavra, né, ou dos seus ensinamentos. Que a gente sabe que quando no lugar onde Jesus estava, Jesus passava, sempre havia, né, multidões, né, para ouvir da sua palavra, ou então para murmurar. E naquele momento ali, os publicanos, né, e pecadores estavam ali, né, para ouvir da palavra do Senhor, do seu ensinamento. Mas também havia aquelas pessoas, né, os fariseus, né, os escribas, né, que murmuravam por Jesus estar com aquelas pessoas. E eles se achavam, né, mais santos, né, do que todos. Por isso que eles eram o quê? Murmuradores, quando via Jesus se encontrando com essas pessoas para falar da sua, para poder falar da palavra dele, né? E naquele momento Jesus contou essa parábola, né, da ovelha perdida, né? E na sua palavra ele relata, né, que ele não veio para os doentes, né, e sim para, que ele não veio para os santos, e sim para os doentes,
né, para aqueles que estavam perdidos, para poder libertar, né, salvar a sua vida. E eu pergunto, né, qual o pastor, né, que não deixa, né, as 99, né, em lugar seguro para ir em busca, né, daquela ovelha perdida. Então, o que o texto significa? Esse texto significa, né, Jesus revela o amor incondicional de Deus, né, por quem se arrepende. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas como aqueles escribas, né, e fariseus, infelizmente, né, faziam, né, essa acepção, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né, nem de cor, nem de raça, né, nem de classe, e mostra, né, a importância, né, de se preocupar com aquelas pessoas, né, que se encontram, né, fora da igreja, né. Seguindo aqui, pedi só um minutinho aqui para me passar aqui na parte. E temos qual a correlação, né, que tem com outras passagens bíblicas, né, que fala sobre isso. Em Mateus, capítulo 18, versículo de 12, né, a 14, né, apresenta a mesma parábola, enfatizando que não é da vontade de Deus, né, do Pai Celestial, que nenhum dos seus pequeninos se percam. E lá em Ezequiel também, capítulo 34, de 11 a 16, fala que Deus se revela, né, como um verdadeiro pastor que busca pessoalmente as suas ovelhas perdidas e as resgata. Né? Essa é a correlação que tem com esses versículos. E o que eu posso aprender com isso? Eu preciso, né, aprender, né, a compreender, né, por outras pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor, né, ou aquelas pessoas que estavam em nosso meio, né, ou se afastou, né, da igreja. Então a gente precisa, eu preciso, nós precisamos, né, ir em busca, né, dessas vidas, dessas pessoas, para poder trazer de volta para a casa do Senhor. Então, como Deus, como Jesus, né, ele estava ali, né, falando da sua palavra, né, para aquelas pessoas que tinham sede de ouvir a sua palavra, assim somos nós. Nós não podemos estar julgando, né, quando alguém sai do nosso meio, quando sai da igreja. Travou para todo mundo? Ou foi só para mim aqui? Para mim também travou aqui. Aqui travou, pastor, também. Pronto. Deixa só ver se ela consegue voltar, porque eu acho que caiu a conexão dela. A irmã Josiane, eu vou... eu acho que caiu. Só que ficou travado aqui, né, na tela. Vou liberar aqui, deixa eu ver se ela volta. O pastor está de olho. De olho de quê? De olho de quê que eu não entendi aí, gente? É, eu acho que caiu, gente. E aí, como ela não conseguiu terminar a reflexão, eu não vou fazer comentários aqui, até porque ela também não está aqui. Aí deixa eu ver se ela retorna e aí a gente dá sequência, tá bom? Mas aí eu quero aproveitar antes de entrar na revisão que eu quero fazer com vocês, eu acho que vocês vão gostar da revisão que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar dois textos bíblicos e vou pedir a ajuda de vocês para a gente olhar todos os aspectos do texto, né? A partir das disciplinas que nós já tivemos, ok? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouco.
Eu quero tirar uma dúvida. É na Bíblia ou nos apostilas? Não entendi, irmã. Ô, pastor, é na Bíblia que o senhor vai falar, agora que o senhor falou aí, ou é nas apostilas que o senhor vai abrir para olhar? Eu vou colocar na tela para vocês um Isso. texto bíblico, tá? Então, quem estiver sem Bíblia aí, eu já peço que já deixe a Bíblia perto, porque a gente vai precisar, que vocês vão me ajudando aqui, e também, quem tiver as apostilas impressas e quiser também deixar perto, para, de repente, olhar, mas, assim, eu queria trabalhar mais aqui com a questão de... Eu queria trabalhar mais com a questão das lembranças, o que vocês lembram do que já foi estudado, tá? Algumas observações aqui, que eu botei no caderno, do início, né? Pronto. Pode ser também o caderno de anotações Hum, que vocês têm aí, tá certo? pronto, tá Mas certo. antes de entrar nesse ponto, irmã Ângela, eu não sei, assim, tá baixo aí para você, gente? Ou tá normal? Aqui tá normal. Normal. É, Normal. tá normal. Pronto. Pode ser que seja alguma coisa no aparelho, né? Pode ser que seja alguma coisa no aparelho. Tá certo? Consegui agora, pastor. Oi? Eu consegui agora. Deu para vocês ouvir o devocional? Ah, voltou. Deu, tava muito bom. Pronto. A gente estava ouvindo bem, só que em determinado momento parou, tá? Travou aqui. Aí a senhora pode concluir, então? Quebrou um pouquinho aí a sequência, né? Mas a senhora pode terminar. Pronto. E aqui para a aplicação, né, das nossas vidas, né? Nós precisamos, né, realmente nos preocupar com aquelas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo. Precisamos ter esse amor de Cristo em nossos corações, né? E também aqueles irmãos, aquelas pessoas que um dia fez parte no meio da nossa comunhão, no meio da igreja, e se afastou, né? Nós precisamos ir atrás dessas pessoas, porque o amor de Cristo, né, está em nossos corações, e essa foi a atitude de Jesus, e é a atitude dele, né? De ir atrás da ovelha perdida. E assim eu encerro aqui com esse devocional, né? E peço perdão por qualquer coisa. Não precisa pedir perdão, não. A senhora foi bem, a senhora explicou o texto, fez as aplicações. É óbvio, né, que por ser só 10 minutos, a gente sabe que é um desafio, né? Na igreja, a gente costuma ter um pouquinho mais de tempo. Então, se fosse um estudo bíblico, né, se fosse uma pregação, a gente costuma ter mais tempo e a gente aproveita para desenrolar mais, tá? Mas, glória a Deus pela sua vida, continue firme, e sempre que tiver oportunidade, vai desenvolvendo, né? Não só o método OICA, que a gente aprendeu, que a senhora usou o OICA, tá? Vocês podem usar no devocional aqui, mas se já quiser também incrementar com o esboço de homilética também, que vocês já aprenderam, pode fazer também, tá? Então, os próximos, sempre que quiser, já teve gente que já usou, e a gente pode também usar. Tá bom, gente? Pronto. A irmã Ângela vai ficar para a segunda parte, né, da aula, daqui a pouquinho ela vai trazer aí a reflexão dela. Queridos, vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas com vocês aqui, porque a gente está fechando o primeiro semestre e nós já concluímos cinco disciplinas, tá? E aí, quando eu olho aqui, eu tenho uma tabelinha, claro que eu não vou mostrar aqui para primeiro que não tem necessidade, né? Mas, assim, a grande maioria aqui, que eu olho aqui na minha tabela, está com 4 notas, tá?
Se eu for olhar aqui, tem poucos alunos que não estão com as 4 notas. Eu digo 4 porque eu ainda não corrigi o trabalho de geografia bíblica. Eu vou fazer isso amanhã, eu vou começar a corrigir. Então, amanhã, durante o dia, vocês vão começar a receber aí a nota de geografia bíblica. Quem já me mandou, tá? Porém, por que eu já vou começar a corrigir amanhã? Porque muita gente já mandou. Mas a data que a gente combinou, não sei se vocês estão lembrados, a data que a gente combinou foi até a segunda que vem. Então, vocês têm tempo ainda de fazer a avaliação, ok? Então, eu não quero ninguém mesmo, desistindo do curso por causa de trabalho, tá? Porque ano passado mesmo, quem fez o curso ano passado, chegou um determinado momento que eu fiz uma recuperação geral, fiz uma recuperação zona, né? Fiz um formulário com 10 questões, e aí eu falei, gente, esse formulário aqui tem questões de homilética, de hermenêutica, de introdução bíblica e tal. Então, faz aí quem está me devendo nota, e aquela nota valeu para aquelas disciplinas. Por quê? Porque o objetivo maior do curso, como eu já deixei claro em outras aulas, não é a nota, tá, gente? Você pode tirar 10 em tudo aqui, e sei lá, e daqui a um ano você não lembrar nem o que foi que você estudou no curso. Então, o mais importante do curso é você levar a sério, estar aqui na aula, né, realmente presente aqui, participando, assistindo, ouvindo, fazendo suas anotações, revendo a aula, por isso que a gente grava, deixa a aula. Ano que vem eu quero fazer algumas disciplinas que eu não entendi direito, eu quero refazer. Amém. Amém. A gente tem aqui um exemplo que eu dei a oportunidade para todo mundo, né? Mas nem todo mundo aproveitou. Mas eu posso citar aqui a irmã Joselita, por exemplo, que foi uma aluna excelente, diga-se de passagem, né? Uma aluna muito dedicada, que fez trabalhos assim, eu lembro, né, os trabalhos dela, a dedicação dela. Quando ela mandava foto do caderno para mim, eu ficava assim maravilhado com o compromisso dela. E ela está refazendo praticamente desde o início aí, né? As 5 disciplinas, ela está aqui com a gente, né? Ouvindo. Algumas coisas são repetidas, outras estão um pouco diferentes, porque nunca vai ser 100% igual. Então, assim, o curso Querigmáticos, ele tem um compromisso com o aprendizado. Não é com nota, não é com certificado, né? Tanto que tem alunos do ano passado que de vez em quando mandam mensagem para mim, pastor, me manda a apostila que eu perdi, pastor, me dá uma dica de como trabalhar esse texto. Então, assim, o meu desejo é que o Querigmáticos ele seja um curso que sirva até no mundo, costumo usar a expressão assessoria, né? Assessoria é aquela coisa de você estar assessorando alguém ali, ajudando, porque assim, a gente, e a depender da idade, isso fica mais difícil ainda, né? A gente não aprende tudo de vez. Se a gente aprendesse tudo em um ano, Jesus teria caminhado com os discípulos só um ano, né? Só um ano. Ou 2 meses, ou 6 meses, tá? Mas Jesus teve que caminhar com aqueles discípulos durante 3 anos, 3 anos e meio, né? Para que eles pudessem absorver. E olha que eram pessoas que tinham conhecimento profundo da lei, porque os judeus, eles não eram letrados no sentido grego da palavra, né? Eles não eram conhecedores da filosofia, eles não tinham um grande mestre como tutor deles, porque só podia ter isso naquela época quem tinha muito dinheiro.
Então, é isso que quer dizer que eles não eram letrados, né? Quando fala que os discípulos não eram letrados, com exceção de Lucas, né, de Paulo, que no caso é apóstolo também, né, porque, devido às circunstâncias, Tomé, que era um que tinha ali um certo conhecimento de lei, mas não tão abrangente com relação à filosofia grega, essas coisas, mas, assim, no geral, os discípulos, eles eram homens simples, pescadores, né, pessoas que estavam ali envolvidos com a agricultura, com o dia a dia com o dia a dia de Israel, né? Então, a gente tem que olhar para essa questão da formação que vocês estão tendo aqui como algo que precisa ser continuado. É por isso que vocês estão, eu estou deixando lá no Drive, para vocês terem acesso o resto da vida, né? Claro que só se a Google deixar de existir, mas aí pode ser que passe para outra empresa, né? Mas vocês vão ter acesso ao Drive, com as apostilas, com os slides, vocês têm o Google Classroom, que também vai ficar disponível depois do curso. Então, assim, vocês têm, e as aulas que estão gravadas, enquanto o YouTube existir, a aula vai estar lá. E vocês veem que eu deixo a aula aberta. Eu não tenho nenhuma senha, nenhum código, nada, sabe? Porque a intenção do curso é que vocês aprendam. E o máximo de coisas que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Agora, é claro, eu não tenho como pegar o aluno pela mão. Sente aqui, meu filho, pega a apostila, leia, estude. Essa parte aí eu não tenho como fazer, né? O máximo que eu posso fazer é descobrir o telefone dos pastores de todo mundo aqui, que a maioria que eu conheço, mandar uma mensagem e dizer, puxa a orelha desse crente aí, bota ele para estudar. O máximo que eu posso fazer é isso. Então, assim, cada um tem que ter compromisso também com o seu aprendizado, né? Mas não é para ficar abatido, eu não estou conseguindo dar conta, não estou conseguindo fazer, não. Faça o seu melhor, pelo menos na hora da aula. Pelo menos na hora da aula, esquece tudo, para tudo, pega seu caderninho e vamos aprender. Tá bom, gente? Então, a gente está fechando aqui o semestre, né? A gente vai começar aí novas disciplinas, e eu queria deixar essa palavra aqui de encorajamento para vocês, tá bom? Então, assim, ninguém vai perder, porque o objetivo aqui não é ninguém perder, tá? Eu já falei, aqueles que, de repente, eu não fiz o trabalho de jeito nenhum, vai fazer, vai formar, vai receber um certificado. A única coisa que não vai receber é a nota, porque aí eu também não tenho como inventar a nota, né? Eu posso dar todas as chances para que vocês façam outros tipos de avaliação, né? Pastor, não estou dando conta dessa avaliação. Adapta aí, faz uma adaptação para mim. Eu posso fazer isso também, tá? Agora eu preciso que vocês me deem também o feedback, né? O retorno. É dizer assim, pastor, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, me relembra, tá certo? E aquilo que tiver ao meu alcance, alcance do pastor Diógenes, para quem chegou depois, o pastor Diógenes hoje não vai participar da aula, porque ele está numa viagem ministerial, né? Está com a família dele, ele já deve estar retornando, ele passou alguns dias aí, numa igreja aí, tá? Ore por isso, nós temos orado pelo ministério do pastor Diógenes, para que Deus dê a direção a ele, a família dele, e também orem por mim, porque até o final do ano eu também preciso tomar uma decisão, né, com relação à minha permanência aqui ou não, aqui em Mortugaba, né, é uma decisão que eu preciso tomar, porque é a questão do meu ministério, né, eu continuo crendo que Deus me chamou para ser pastor, tenho servido, né, não é para chorar, o pessoal de Mortugaba aqui já está no chororô danado, né, eu também, mas eu preciso de uma direção de Deus para continuar, né,
para continuar, aí o pessoal quer que eu vá para o sul, né? Para continuar a minha jornada como pastor, não só apoiando, né? Que graças a Deus o pastor Renato tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, a igreja Batista renovada aqui em Mortugaba, ela tem sido, né? Uma grande bênção para mim, para minha família, mas eu creio que Deus me chamou para ser pastor, para estar à frente de um rebanho, e eu tenho orado por isso, né? E o pastor Renato também tem orado comigo, tem orado com a minha família, e ele tem me dado muito apoio, incentivo, e eu peço que os irmãos orem, porque a gente precisa tomar uma decisão, né? Se não for para o ano que vem, vai ser para o outro, mas a gente está orando aí por isso, tá bom? Então, nos ajude. Então, o Sul é um desafio, né? O Sul é um desafio também. Vamos orar, Deus vai dar uma decisão. Vem para cá, pastor, para Bahia, Eu já... É bom demais, é bom para demais. nossa igreja. Aí, tá vendo? Olha os convites aí, ó. Tá bom, meu irmão, tá bom. Vamos orar por isso também, né? Mas que Deus possa direcionar as nossas vidas, né? Quem tem um chamado, o chamado cobra, né? O chamado cobra da gente, a gente fica ali, mas Deus vai dar a direção em nome de Jesus e vai ser bem, né, Santino? Santino está dizendo que é para continuar, né, Santino? Aí, ó, Santino gosta. É bom, irmãos, é bom. A oração do pastor Gustavo. Pronto. Queridos, vamos lá. Eu vou fazer um exercício. Todo mundo está com a Bíblia aí? Eu vou fazer um exercício com vocês aqui e eu quero ver quem é que está bom mesmo aí, né, nas disciplinas que nós já tivemos. Tá certo? Beleza. O que é que eu vou fazer? Vamos relembrar rapidamente aqui as disciplinas que nós já tivemos, tá? Vamos relembrar aqui as disciplinas que nós já tivemos. Então, quais são elas? Nós começamos o curso com introdução bíblica. Na medida que eu for falando aqui, se você lembrar de alguma coisa que te marcou mais nessa primeira disciplina, eu queria que você falasse aí, né, no chat, tá bom? Alguma coisa que chamou mais sua atenção, que você aprendeu mais, que você, né, cresceu mais com relação a essa disciplina, né? Então, a pergunta que essa disciplina responde é: como este livro chegou até nós e se encaixa no cânon, né? Ou seja, como é que esse livro bíblico que eu vou pregar, que eu vou dar um estudo no domingo, na quarta, na sexta, seja lá qual for o dia, na célula, né? No grupo pequeno, no grupo de crescimento, como seja o nome aí que chama na sua igreja. Como é que este livro chegou até nós? É importante isso. Antes de qualquer coisa que você for fazer de interpretação, você precisa relembrar. Ah, pastor, mas eu já estou tão familiarizado com todos os livros da Bíblia que eu nem preciso mais fazer isso. Ok. Então, você já queimou essa etapa aí, né? Eu, particularmente, ainda preciso fazer isso. Claro que, às vezes, às vezes não. Claro que alguns livros eu já estou muito mais familiarizado, então eu gasto menos tempo com essa etapa, né? Então, a introdução bíblica, ela vai trazer para a gente o quê? A gente vai lembrar da origem desse texto. Não é a Bíblia como um todo, sempre. Introdução bíblica, a gente viu a Bíblia como um todo, né? Como é que se formou o cânon, que é o conjunto de livros, os 66 livros, como é que chegou até nós. Mas vamos focar aqui, quando a gente vai fazer o estudo bíblico, a gente pensa naquele livro que a gente está estudando, né? Então, a revelação,
a inspiração. Lembra dos conceitos? Deixa eu ver se alguém aqui já colocou aqui, ó. Foi inspirado por Deus, escrito por homens tementes. Então, aquele conceito lá de inspiração, revelação, foi importante logo no início do curso, para a gente entender, né, o que é que Deus faz hoje. Deus inspira os homens ou Deus ilumina a nossa mente para entender o que ele já inspirou? Então, o cuidado que a gente tem que ter, toda vez que for pegar um texto bíblico, lembrar dessa disciplina. Como é que eu vou lembrar dessa disciplina na hora de estar fazendo o meu estudo bíblico, na hora de estar preparando o meu sermão, preparando uma aula da escola dominical? Eu preciso estar familiarizado com o texto. Eu tenho uma Bíblia de estudo. Quem tem Bíblia de estudo aqui, ó, você pega aí, vamos usar o exemplo aqui do livro de Atos. Livro de Atos, né? Vamos fazer um exercício aqui para ver se a gente está aprendendo mesmo ou se a gente só está passando a noite aqui ouvindo, né? Então, você pega o livro de Atos. Quem tem Bíblia de estudo aqui, antes de começar o capítulo 1, tem o que na sua Bíblia? Alguém aí pode falar? Pessoal que já ganhou Bíblia de estudo aí no curso, né? Vamos ter mais sorteio aí, hein? Até o final do ano são 11 Bíblias, né? 11 ou 12 Bíblias. Ninguém quer falar, gente? Cadê o pessoal que tem Bíblia de estudo aí? Tem uma introdução sobre o livro, o autor que escreveu, a data, o tema, tem uma cronologia, os textos mais importantes, tem um mapa também, tem a origem, né, do livro, né? Perfeito. Então, essas informações aí, que estão normalmente as Bíblias de estudo têm isso, essas informações, elas não estão aí à toa. Elas estão aí para que você possa ter o mínimo de familiaridade com o texto, né? Como é que você vai ler um livro que você não tem noção do tema central dele, do tema geral, né? Qual é a finalidade dele, o objetivo, por que ele foi escrito, por quem que ele foi escrito? Então, a introdução bíblica, ela é útil para a gente aqui no Querigmático, no curso básico como esse, porque a gente vai sempre ter essa preocupação. É um contexto histórico, é um panorama, é uma introdução do que o livro traz, né? Maria Eduarda falou aqui, ó, é para falar o que foi mais marcante, isso. O que é que você achou, o que é que te ajudou, o que é que está te ajudando aí hoje, a partir dessa primeira disciplina, né? O que foi que chamou sua atenção, o que é que toda vez agora que você vai ler a Bíblia, você lembra do que você estudou, né? Ela já respondeu, gente, desculpa, tá vendo? Eu estou sem meu assessor aqui. Ó, ela já respondeu aqui, a revelação geral, especial, perfeito. Ó, boa lembrança, boa lembrança. A revelação geral, ela já está aí, né? Na natureza, ela está aí na própria sociedade, a maneira como as coisas estão, ela é uma revelação geral, principalmente o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nós temos essa revelação geral. Deus nunca ficou sem se revelar. E nós temos a revelação especial, né? Especial, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Então, a revelação, ela é gradativa, progressiva, e o ápice da revelação é Cristo. Boa lembrança, boa lembrança. A Sandra
lembrou aqui que Deus ilumina a nossa mente mediante a meditação da Bíblia, que foi inspirada por ele. Ótimo, perfeito, perfeito, né? Existem dois tipos de revelação, né? Geral e espiritual, né? A gente chama de geral, né? Não, e especial. Isso, E especial. isso. Então, a Está tudo revelação... um caderno aqui. Perfeito, minha irmã, perfeito. Aí aqui o Renério colocou, né, a questão de autor, data, tema, cronologia. Isso é o que está na sua Bíblia, né, Renério? Renério, muito bem. A Cíntia, né, o que me chama a atenção, atravessou o século mesmo sendo perseguida. Perfeito. Outra coisa importante, introdução bíblica é aquela disciplina para você tirar qualquer dúvida que você tenha da veracidade da palavra de Deus, né? Então, por que a gente fez essa disciplina? Para a gente ter certeza. Ah, pastor, mas eu já tinha essa certeza. Sim, essa certeza que o Espírito Santo dá no nosso coração, eu creio que todo mundo aqui já tinha. Mas, às vezes, essa certeza, sem um fundamento, né? Essa certeza, sem um conhecimento, o testemunho interno, que é uma coisa que a gente não falou muito, mas que faz parte da introdução bíblica. O testemunho interno, aquilo que a própria Bíblia diz sobre ela, às vezes a gente esquece. Então, a introdução bíblica vem para que a gente possa lembrar disso. Então, toda vez que eu for trabalhar com isso, eu tenho que lembrar. Aí a gente falou das teorias também, né? A questão da ortodoxia, neo-ortodoxia, liberalismo teológico, essas três principais, né? E aí a gente deixou claro, nós somos ortodoxos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok, tudo bem. Aqui, Renério voltou a dizer aqui, homens de Deus preferiram pagar com suas vidas a negarem o que testemunharam. Perfeito. Então, não abriram mão da verdade de Deus, ainda que tivessem que pagar com a sua própria vida, né? Maria Eduarda também voltou aqui. Outro ponto que, para mim, foi muito esclarecedor, diz respeito ao fato que os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. Isso não significa, ao serem usados por Deus, o contexto histórico em que estava inserido tinha sido anulado, nem que suas individualidades tenham sido apagadas. Por esse motivo, cada livro da Bíblia possui próprias particularidades, refletindo tanto a inspiração divina quanto as características humanas de seus autores. Perfeito, perfeito, né? Então, o exercício que eu estou fazendo aqui é esse mesmo, vocês estão trazendo a memória e está ajudando os demais colegas a lembrarem, né? E esse ponto aí é fundamental, Maria Eduarda, né? Ele é fundamental, porque, assim, a gente não crê que a inspiração foi mecânica, né? Lembra desse termo? Está lá na apostila. A inspiração, ela não foi mecânica, no sentido de que, né, é como se Deus falasse e como os espíritas fazem, né, como se a pessoa estivesse recebendo um espírito, a pessoa bota a mão assim na cabeça e fica anotando ali, né? Isso é muito comum aí nas imagens que aparecem nas sessões espíritas, né? Nós não cremos que foi assim. Nós cremos que a revelação ela foi verbal, no sentido que os discípulos, os autores, eles ouviam a voz de Deus, mas eles registravam essa palavra a partir do seu contexto, do seu vocabulário. Então, quem falava hebraico, escreveu em hebraico. Quem dominava o grego, escreveu em grego. Quem estava num contexto aramaico ali, de língua aramaica, escreveu, algumas partes da Bíblia estão em aramaico. Então,
as características. Para mim, toda vez que eu falo sobre isso, eu só lembro de Amós. Eu só lembro de Amós. Amós chamando o povo de vaca de Bazã, né? Quer dizer, por quê? Porque era o vocabulário dele. Era o vocabulário dele. Amós era um homem do campo. Então, quando ele chama o povo de vaca de Bazã, né? Ele está usando um vocabulário dele, do dia a dia dele. E Deus se apropriou das características do autor, né? Então, a Maria Eduarda trouxe aí uma lembrança muito positiva, muito boa, né? Perfeita, a irmã Maria Lourdes, né? Ela está lembrando aí dos livros inspirados e os não inspirados, né? Aqueles que entraram no cânon, aqueles que não entraram. Então, os livros apócrifos, os pseudepígrafos, né? Aqueles livros que não estão na nossa Bíblia, nós cremos que soberanamente Deus fez com que esses livros não entrassem, né? Então, é uma boa lembrança. A irmã Joselita está boa, irmã. Perfeito, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus, Salvador do mundo. Então, a Escritura inteira testifica de Cristo, né? E aponta para Ele. Boa lembrança. Também os livros apócrifos, né? Acrescentado ao Antigo Testamento, né? Que inclui em Tobias, Judite, né? Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque e 1 e 2 Macabeus. Tudo aqui, está tudo escrito no caderno. Esse livro aqui. Perfeito, tá vendo? As anotações aí. Eu copio tudo. Perfeito. Só um minuto. Pronto. Boa observação, né? A Bíblia Católica, por exemplo, a gente sabe que a versão latina, né? Ela foi tendo esses acréscimos, e aí depois, na Reforma Protestante, quando foi feita a tradução, né? A gente sabe que a tradução foi retirada da Septuaginta, né? Quer dizer, foi retirada, assim, a Septuaginta não foi traduzida completamente, alguns livros ficaram de fora. Por quê? Porque esses livros, eles foram sendo acrescentados. E aí, depois que a Igreja Católica percebeu, né, que estava perdendo espaço para os protestantes, ela fez o Concílio de Trento, e lá no Concílio de Trento, ela acrescentou oficialmente esses livros ao cânon, né, católico, infelizmente, mas, assim, nem os judeus usavam. Então, os protestantes, eles priorizaram aquilo que faz mais sentido, né? Se é o Antigo Testamento... Oi, mas Deus, você pode falar? Não, esse livro está na Bíblia Católica, né? Esses livros aqui, né? Está incluído na Católica. Todos esses que a senhora citou aí estão na Bíblia Católica, né? Entendi, E eles foram acrescentados justamente por quê? Porque eles validam algumas doutrinas, alguns ensinamentos, né? Que os católicos acreditam até hoje, tá bom? Beleza. Mas vamos lá, porque eu não tenho como ficar muito tempo em cada disciplina, certo? A ideia aqui é uma revisão geral para que eu possa entrar aqui no texto que a gente vai fazer o exercício. Aqui era para eu gastar só 5 minutos, eu já gastei uns 20, porque, graças a Deus, vocês estão lembrando de muitos tópicos, né? E eu fico feliz com isso, tá? A Cíntia falou aqui, né? A Bíblia influencia a arte, a arquitetura, perfeito.
revela o plano em religar o homem. Isso, a irmã Joselita está lembrando aí. A questão dos manuscritos preservados, né? Eu mostrei para vocês que a gente tem sites, inclusive, especializados, que mantêm esses manuscritos. A crítica textual, que ela tem um lado positivo, né? Porque ela procurou reunir a maior parte desses manuscritos. Então, hoje a gente tem algumas versões. A gente tem Nestlé Allende, né? Que tem aí o Novo Testamento completo, com todos os manuscritos. Isso facilita para a gente entender como é que Deus foi preservando a sua palavra, né? Luane também está falando aqui, a sua palavra revela aquilo que o próprio Deus é, mostrando a sua infalibilidade em transmitir a verdade, né? Então, a questão da natureza de Deus, a veracidade de suas obras, perfeito, perfeito. E também, e também os materiais antigos de escrita, achei interessante, né? Madeira, argila, muito bom. Tá tudo copiado aqui. Eita glória! Arrumadinho. Que bênção, irmãos, que bênção. Vocês estão lembrando praticamente de tudo, né? Por tudo que a gente viu. A irmã Cida está lembrando também a questão das traduções. Papiro, Né? Isso. couro, madeira, tá tudo grifadozinho, arrumadinho. Maravilha, maravilha. Aí a gente tem que lembrar das traduções, né, que são aquelas que foram feitas diretamente do texto, né? Então, quando você pega o texto original e traduz, a gente chama de tradução. Agora, quando você pega uma tradução e faz uma outra tradução, vamos pegar aqui, peguei do inglês e traduzi para português. Aí, no caso, a gente já não chama de tradução, é versão, né? É uma versão em cima ali, né? Daquela tradução, tá bom? Então, muito bem. Isso, a questão das línguas bíblicas, a questão dos materiais, como a irmã Edelvita também lembrou aqui, os materiais que foram usados. Então, assim, gente, essa primeira disciplina, a gente está recapitulando aqui para lembrar como é que isso tudo me ajuda na pregação e no ensino, né? Como é que isso tudo me ajuda? Me ajuda a confiar mais na palavra de Deus, me ajuda a dar crédito, confiança, crédito ao texto, mesmo traduzido, porque não foi qualquer um que traduziu, não é? O pessoal não chegou lá e botou no chat GPT e fez a tradução, não. É gente que tem um certo domínio da língua bíblica e que estudou durante anos para fazer aquela tradução, tá? Agora, é claro, se eu posso caminhar um pouco mais, estudar um pouco mais, para ter uma noção de hebraico, de grego, para que eu possa minimamente conseguir olhar, e com tanta ferramenta que tem hoje, você consegue dar uma checada, dar uma olhada. Ó, eu queria entender melhor essa palavra aqui. Será que a tradução ela está ajudando? Né? Porque eu fiquei um pouco com dúvida, o que é que significa essa palavra? Então, aí você vai e busca, né, no hebraico, no grego, você vai ali tentar entender melhor, tá certo? A questão da harmonia, perfeito, né? Você tem pessoas geograficamente espalhadas, né? Pessoas, mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, espalhados em um monte de lugares, geograficamente eles estão em lugares diferentes, em contextos diferentes, em culturas diferentes, e mesmo assim a Bíblia tem uma harmonia, como já foi dito aqui, né? Que toda a escritura ela vai apontar, a irmã Joselita falou aqui nesse instante, ela vai apontar para Cristo. Então, existe uma harmonia no texto, né? Existe uma harmonia.
Então, quem faz crítica à Bíblia, muitas vezes pega, como é que chama? Minúcias. Pega minúcias, né? E aí fica tentando tirar o crédito da palavra de Deus por causa, às vezes, de minúcias, de questões que são pequenas, comparado com a ideia geral que o texto está trazendo, né? E, às vezes, essas minúcias, elas são por conta da própria tradução. Ela não tem nem, não é nem que aquilo ali estava no original, né? Então, por exemplo, o caso clássico disso, né? A cura do cego de Jericó. Aí você tem Marcos, que fala o cego de Jericó, né? Bartimeu, não sei o quê. Aí, se eu não me engano, é Lucas que fala de 2 cegos. Aí, a pessoa pega um negócio desse e quer descredibilizar a palavra de Deus por causa disso. Só que, assim, é muito simples entender. Quem escreveu, Marcos escreveu com foco no cego de Jericó. Ele queria dar destaque àquele cego. Ele não diz que não tinha outro cego. Porque, por exemplo, se Marcos dissesse assim, ó, só tinha um cego, ele não diz isso. Então, eu acredito que são coisas simples de entender. Mas quem não quer dar crédito à Bíblia vai querer pegar essas partículas, essas pequenas partes que parece ser contradição e querer simplesmente desacreditar. E aí nós temos que estar vacinados, porque uma pessoa que prega a palavra de Deus e desconfia que ela é a palavra de Deus, sinceramente, deveria abandonar a carreira de pregador, né? Deveria abandonar a escola dominical. Se eu tenho dúvidas de que esse livro foi preservado por Deus a tal ponto dele ser confiável, eu preciso rever realmente a minha prática, as minhas convicções, né? Beleza. Oi, irmã. Deixa eu perguntar um negócio aqui, que fala aqui. O canon é um conjunto de livros da Bíblia, os que são reconhecidos e inspirados por Deus. É uma vara de medir canon. É o que isso? Eu não entendi muito, não. É porque a palavra cânon, ela era usada naquela época como uma vara de medir, tá? Era como se fosse uma régua, entendeu? E aí, com o tempo, ela foi ganhando outros significados, ou seja, toda vez que algo precisava ser checado para ver se era confiável, aí dizia, olha, isso aí faz parte do cânon, né? Isso aí está dentro do cânon, é uma coisa que é confiável, tá? Então, as palavras, elas são vivas, né? Então, inicialmente, a palavra cânon significava vara de medir, que era o quê? Era para ver se você estava fazendo a medição certa, né? É confiável? Isso que você está me vendendo realmente tem essa medida? É uma coisa confiável? Quem trabalha aí com marcenaria, por exemplo, se você fizer uma medida, às vezes, por causa de 1 centímetro, né? Você pode perder um projeto, você vai ter que voltar para a marcenaria, tirar aquele 1 centímetro a mais, porque não encaixa na parede da pessoa. Então, a ideia de cânon é o quê? É aquilo que é confiável, tá? E que hoje, para a gente, significa o quê? O conjunto de livros que fazem parte da nossa Bíblia, né? Da palavra de Deus. Pronto? Isso, dentro dos parâmetros, né? Dentro dos parâmetros. Ok. Gente, eu preciso ser um pouquinho mais rápido aqui. Então, vamos fazer o seguinte: vocês participam comentando quando a gente chegar no texto.
Porque aí, assim, então vamos lá, só falando aqui rapidamente das 5 disciplinas. Então, a gente já viu introdução bíblica, método de estudo bíblico, a gente, né, qual é o método de estudo que ajuda a entender melhor esse texto. Então, a depender do texto, existe um método mais adequado. Não fiquem limitados só ao devocional, que é o OICA. Eu deixei claro para vocês que o OICA é aquela primeira etapa, é aquele estudo básico do texto. Tem como aprofundar? Tem. Então, a gente tem os outros métodos, né, que podem ser também utilizados, tá? A hermenêutica, a gente viu aqui as regras de interpretação, não só a questão do OICA, né, mas a gente viu as regras de interpretação, e a pergunta, né, o que o autor original queria comunicar? Essa é a grande pergunta da hermenêutica. O que é que o autor quis dizer? É difícil saber sempre exatamente o que o autor queria dizer. O que é que Paulo quis dizer quando ele falou ali para a mulher usar o véu, né? Então, é difícil, mas se você cavar, se você buscar informações, você vai ter as informações. Beleza, aí depois veio a homilética, né? A ciência e a arquitetura da pregação, e a pergunta é, como estrutura esta verdade para consolar, edificar, exortar a igreja? Então, assim, eu estudei, mas como é que eu estruturo isso? Como é que eu organizo isso? Então, a gente viu isso em homilética. E a última disciplina, que terminamos há 15 dias atrás, geografia bíblica, né? A questão física, humana, da Bíblia, a sociedade, a cultura, os aspectos físicos, tudo que envolve, né? As rotas, o clima, a vegetação, o relevo, os mares, a questão dos rios, a questão do acesso à água, parou de chover, é um fenômeno climático, né? Elias orou para que voltasse a chover, é um aspecto climático. Você pode trazer isso a partir da perspectiva climática, dizendo como é que antigamente as pessoas achavam que essas questões eram uma questão de divindade, né? É uma questão divina, porque foi Deus que criou todas as coisas, mas não essas divindades que estão por aí, que as pessoas ficam invocando, né? Tem a ver com a criação. Então, aí você vai trazer a luz, né, da palavra de Deus. Onde isso acontece, qual tensão territorial, os conflitos por causa de território, a divisão das tribos, né? As tribos foram divididas, o reino de Israel unificado, depois o reino do norte, o reino do sul. Esses aspectos ajudam a gente a entender a palavra de Deus. Então, a gente viu que cada disciplina dessa aqui, ó, contribuiu para alguma questão do nosso ministério como pregador ou professor, né? Como discipulador, como alguém que dirige um culto. Então, é muito bom, de vez em quando eu tenho tido aí o feedback, né, de alguns alunos, é muito bom quando a gente tem esse feedback, né, que o aluno fala assim, pô, pastor, eu preguei, eu dei um estudo, né, na célula, eu falei alguma coisa, eu estou me sentindo mais confiante para falar a palavra de Deus, entendeu? Então, gente, é o que nós vimos até aqui, e a gente eu acredito que só na próxima semana, né, que a gente vai entrar em história da igreja, mas eu quero que vocês entendam que
isso daqui é a pontinha do iceberg, né? Ou seja, ainda há muito conhecimento, muita coisa. Então, o desafio que eu lanço para vocês é: guarda a apostila, relê, se for o caso. Seria bom se pudesse comprar um livro de cada disciplina. Ah, pastor, mas agora, no momento, eu não posso. Ok, não tem problema. Ano que vem eu vou me organizar, cada mês que eu puder comprar um livrinho, eu vou comprando, vou fazendo minha coleçãozinha, porque eu sei que eu vou ter a condição, né? Exatamente, cada um complementa o outro. E vocês vão ver que vai ser assim até o final do curso. Tá bom, gente? Então, assim, essa revisãozinha que eu fiz aqui agora, deu para dar uma aquecida aí, deu para dar uma arejada na mente, para entender o que é que a gente está fazendo aqui. Ok. Deu. Ok. Foi bom. Pronto. Então, é importante porque senão a gente vai fazendo o curso, vai atropelando as coisas, vai passando por cima e a gente fica sem entender. Meu Deus, eu estou perdido, tá? Eu estou perdido. Então, cada disciplina tem um foco, cada disciplina tem uma pergunta a ser respondida e eu tenho certeza que está sendo útil, né, para vocês. Agora, nada de desespero. Ah, meu Deus, é muita coisa, eu não estou dando conta. Calma, ninguém aqui vai morrer, né? Vamos orar para você viver mais uns 200 anos aí. Então, assim, tem que ter calma. Eu fiz o meu curso básico lá em 2002. Com desespero. Com desespero. Falei, meu Falei, Deus, meu Deus, eu não... Irmã. Ai, mas Ah, não. Aqui meu caderno está todo anotado, grifado, as partes mais importantes, para eu não esquecer. Perfeito. As matérias. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos fazer agora um exercício. A gente tem dois textos bíblicos. Eu vou fazer o primeiro e depois eu vou passar a palavra para a irmã Ângela, tá? Então, a irmã já fica preparada aí. Então, assim, vamos fazer o primeiro exercício aqui, com o texto de Lucas 24, do 13 ao 35. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo, tá? Aqui a ideia não é a gente esmiuçar o texto, é a gente pensar assim, peraí, Deus me deu uma palavra para pregar domingo, o que é que eu faço? Né? O que é que eu vou fazer? Esse estudo todo que eu tive aí no Querigmáticos pode me ajudar como? Então, eu estou aqui, Deus já confirmou no meu coração, eu já orei, já jejuei, né? Vou pregar, já tenho a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, pronto. Lucas 24, do 13 ao 35. Beleza. Aí, o que é que acontece? Eu tenho uma série de coisas que eu preciso levar em conta para entender esse texto, né? Eu tenho uma série de coisas. Então, a primeira coisa, com introdução bíblica, deixa eu mudar a cor aqui botar um vermelho aqui, né? Pronto. Com introdução bíblica, o que é que eu tenho que ficar atento? O que é que a introdução bíblica me adverte para que eu possa fazer uma boa interpretação? Então, vamos lá. Lucas é um evangelho canônico, óbvio, né? Tá na Bíblia, do Novo Testamento. Então, pronto. Ah, mas isso já está tão batido na minha cabeça. Ok. Mas você precisa lembrar, você está diante de um texto do Novo Testamento. Então, a gente sempre faz isso com o novo crente, né? O Novo Testamento, você precisa ler logo o Novo Testamento, que é onde começa a falar de Jesus. Porque se você entender o Novo Testamento, você vai entender melhor o Antigo, tá? Porque você já vai ler o Antigo com os olhos em Jesus, né? Sabendo que algumas coisas que estão no Antigo já se cumpriram
nele. Então, é um evangelho. Lembra em hermenêutica? Quem é que lembra que hermenêutica a gente estudou? Isso aqui, evangelho, é o quê? Lá na apostila de hermenêutica. Bora ver se alguém lembra aí. Vai vendo aí se lembra. Se alguém lembrar, coloca aí, né? Enquanto ninguém coloca nada, eu vou falando aqui, tá? As boas novas, que é o significado, né? O significado de evangelho. Mas, dentro da disciplina de hermenêutica, a evangelho tem um termo que a gente usa para isso, tá? Se alguém tiver com a apostila aí, vai relembrar, né? Ó, em Mateus 24, 13 a 35, que é o texto que a gente está lendo, né? É esse texto aqui, ó. O Cristo ressurreto confirma a unidade das Escrituras e mostra que a revelação divina converge para ele. Ah, pastor, quem é que lembra, gente? Esse texto é um texto que a gente conhece. Eu creio que a maioria aqui já conhece ele. Esse texto fala disso. Quem é que lembra a chave hermenêutica? Eu tenho medo dessa palavra, mas, assim, não está errada, né? É porque... Mas, assim, como vocês não lembraram, evangelho é um gênero literário. É um gênero literário. Assim como tem poesia, lei, lembra disso? A gente tem leis, que é um gênero literário. A gente tem poesia, que é um gênero literário. A gente tem profecia, que é um gênero literário. O Apocalipse está dentro desse gênero literário. A gente tem evangelho, a gente tem livros históricos, perfeito. A gente tem epístolas, exatamente. Então, evangelho é um gênero literário. O evangelho não é biografia, ainda que tenha elementos biográficos. Por que é importante eu lembrar disso? Porque toda vez que eu estiver pregando, ensinando em cima de um texto do evangelho, eu tenho que lembrar que o evangelho ele não conta todos os detalhes da vida de quem quer que seja o personagem. Tá? O evangelho, ele narra histórias transformadoras. Ele menciona episódios da vida cotidiana com a finalidade de transformar quem ouviu e quem está lendo. É diferente de uma biografia. Uma biografia você lê só para conhecer a vida da pessoa, a história da pessoa. Evangelho é boa nova, é boa notícia. Então, é um estilo literário, é um gênero literário. Está vendo a importância de ter as coisas organizadas na cabeça? Porque isso te ajuda na hora da pregação. Não é que você vai ter que ficar citando isso. Isso daí é coisa que tem que estar aqui dentro. Ó. Tem que estar aqui dentro. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Tá? Eu preciso compreender o que eu estou fazendo. Ontem eu preguei em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse, eu acabei de dizer aqui, gente. Que gênero é esse? Que gênero é esse? Gênero profecia, não é isso? Gênero profecia, profético. Perfeito. A expressão mais correta. Profético. É um livro profético. Então, todo o Apocalipse. E tem Apocalipse só no livro de Apocalipse? Não. Tem Apocalipse no livro de Daniel. Tem Apocalipse no livro de Ezequiel. Tá? Então, tem o estilo apocalíptico aparece em outras partes
da Bíblia. Então, beleza. Introdução bíblica. Nesse texto de Lucas 24, vai me ajudar a entender o estilo, o gênero, vai me ajudar a entender Novo Testamento, então, Nova Aliança, Antiga Aliança, eu preciso ter essa noção. E quem é que me dá essa noção? É a introdução bíblica. É um livro da Nova Aliança, é um livro do Novo Testamento. Ok. Mas ainda está faltando uma coisa que eu perguntei que ninguém respondeu aí, ó. Onde é que se confirma a unidade das Escrituras e mostra que a revelação converge para Cristo, para Ele? Está no texto, gente. Vocês estão com a Bíblia aberta? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Onde é que no texto aparece essa verdade, que é uma verdade que a gente aprendeu em introdução bíblica? A questão da unidade das Escrituras. Hã? Eu vou esperar para ver se alguém, né? Eu vou dizer pelo menos o versículo, para facilitar a vida de você. Pronto, tá vendo? Os querigmáticos aí, eu nem preciso dar dica mais, gente. O povo tá. Daqui um dia eu nem vou dar mais aula nisso aqui. Ó, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Gente, quando quando aconteceu, melhor dizendo, né? Quando aconteceu esse episódio no caminho de Emaús, já tinha livros do Novo Testamento? Já tinha livros do Novo Testamento? Não, não tinha livros do Novo Testamento. Então, Jesus, ele pega desde Moisés. Moisés aí é uma referência à lei, ao Pentateuco. Aí a divisão, lembra daquela divisão de introdução bíblica? Moisés, lei, profetas e escritos. Lembra? Essa é a divisão que os judeus fazem até hoje, né? É a Torá, os profetas e os escritos. Os escritos incluem o quê? Salmos, provérbios, cantares. Então, a divisão que Jesus usou para explicar, e Jesus estava com a Bíblia aberta ali na hora? Não. Ele é o ápice da revelação, ele conhece a palavra toda. Aí a Bíblia diz que ele foi explicando. Então quer dizer que eu posso falar de Jesus a partir do Antigo Testamento? Claro, claro, deve. E como é que a gente aprende isso? De maneira sistemática, a gente aprendeu aqui, ó, introdução bíblica. Tá? Para depois não dizer assim, eu fiz o curso, meu Deus, e não aprendi nada. Aprendeu sim. Talvez você não consegue falar de maneira organizada tudo que você já aprendeu. Mas está aqui na tela. Está aqui na tela. Eu garanto que a maioria aqui, quando está pregando, quando está dando estudo, já está conseguindo perceber esses aspectos. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que possa dar um testemunho, talvez, sobre isso? Como é que vocês estão vivenciando isso na prática de vocês? Alguém? Um de cada vez, não precisa brigar. Misericórdia. Para que eu... Eu vou considerar que vocês estão tímidos. Eu vou considerar que vocês estão tímidos. Pronto. Sim, sim. Pelo menos diga que sim. Tá? Então, assim, pronto. Edilson. Edilson quer falar. Pode falar, Edilson.
Eu já usei como é que fala? A parte do que eu estou aprendendo em um culto que foi dirigido aqui na igreja a qual eu faço parte hoje, e sempre usando essa forma, por exemplo, o OICA mesmo. Para mim, até hoje, está sendo bem aproveitável mesmo, e muitas coisas que cada vez mais eu estou aprendendo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, porque eu tenho que passar a palavra para a irmã Ângela, mas vamos lá. Ó, aí agora vamos para o método. Então, aqui, introdução bíblica já me ajudou a entender um pouco desse texto. Aí agora vamos pensar aqui a partir do método de estudo bíblico, né? Observar, interpretar, aplicar, correlacionar, está faltando aqui, né? Quem são os personagens, o que acontece no caminho, como Jesus explica o texto, né? O que esta passagem ensina para a fé, a esperança e a vida cristã hoje. Ou seja, essa é a parte que vocês vão usar muito. O OICA é uma coisa que vocês vão ter que pegar esse texto, gente, e olhar todos os detalhes, fazer pergunta, uma atrás da outra, para entender. Beleza? Então, nessa parte aqui, eu nem vou me alongar muito, porque vocês já demonstraram que tem uma boa envergadura aí, né? Introdução vou ter que estudar novamente. Não, mas a ideia aqui é relembrar mesmo, para vocês irem se familiarizando. Tranquilo. Então, assim, eu considerei a ideia geral do texto usando os meus conhecimentos de introdução bíblica. Aí depois eu fui para o texto. Então eu peguei todos os aspectos que eu pude do texto. Ok. Aí depois eu vou para a hermenêutica. Na hermenêutica eu vou ter que lembrar das regras. Ah, pastor, mas eu não vou decorar essas regras todas. Então, o que é que eu aconselho? De vez em quando tem que dar uma lida de novo, tá? Jesus aplica o princípio cristocêntrico, começando por Moisés, todos os profetas, interpretam o que a Escritura dizia a respeito dele. Ele é o hermeneuta perfeito e a chave da interpretação bíblica, tá? A chave da interpretação bíblica. Então, o que é que esse texto realmente quer dizer? Por que é que ele foi necessário, né? Então, a hermenêutica, você vai aplicar aquelas regras, porque é uma disciplina que tem muitas regras, e você vai aplicar no texto essas regras para você entender o máximo do texto. Ok. Aí eu vou pular para a geografia bíblica, né? Porque a homilética, vamos dizer que a homilética é a última coisa. É a última coisa. Aí depois que eu fiz, aí ainda ficaram algumas perguntas sem responder. Então, por exemplo, fala de Jerusalém, fala de Emaús, qual é a distância? Como é que eles estão saindo de Jerusalém? Por que que eles estão saindo de Jerusalém? Depois da Páscoa, né? O domingo da ressurreição, depois que terminou a Páscoa, os peregrinos, aqueles que iam peregrinando até Jerusalém para participar das festividades, eles voltavam para as suas cidades, né? Então, entre Jerusalém e Emaús são 11 quilômetros, tá? Você não tem metrô, você não tem carro, moto, é uma distância. Você vai descer, né? É um lugar que é de descida, é íngreme, tá? Então, eles estão ali a caminho de Emaús. Só que quando eles têm um encontro com Cristo, a Bíblia diz que eles retornam imediatamente para Jerusalém para falar, né, para os apóstolos. Então, assim,
esse aspecto geográfico, para esse texto, ele não é tão importante, mas ele ajuda a gente a entender melhor o texto. Então, as disciplinas que a gente está vendo aqui, elas estão casadas, elas estão conectadas, tá? Beleza. Aí, assim, eu já entendi o texto através dos conhecimentos que eu tenho, eu já entendi o texto, e agora eu preciso estruturar, preparar a mensagem. Aí eu vou usar os conhecimentos da homilética. Aquele esboçozinho, né? Então, fazer uma estrutura, pegar aqui a construção, né? O texto começa com os discípulos entristecidos, Cristo explica as escrituras, a partir dessa explicação o coração deles ardem, os olhos se abrem, retornam como testemunhas, a mensagem conduz da confusão à fé, ou seja, a pregação, a explicação fiel da palavra, tira as pessoas da confusão e levam as pessoas à fé. E essa fé leva as pessoas à proclamação. Esse é o processo sobrenatural da boa semente da palavra de Deus. Toda pregação deve conduzir à fé, e toda fé produzida deve conduzir à proclamação. Se eu ouço um bom sermão e digo que eu me enchi da palavra de Deus, que eu me enchi de fé, mas eu saio daquele ambiente e não proclamo, fica um negócio sem sentido. Fica sem sentido. Tá bom? Deu para ter uma noção, gente, do exercício que eu fiz aqui? Ok. Então, eu ainda tenho mais um texto, mas aí, como eu já tinha prometido, nós vamos ouvir agora a nossa segunda devocional. Nossa irmã Ângela, ela vai ter 10 minutos para trazer aqui uma palavra aos nossos corações, tá bom? Minha irmã, paz, como é que você está? Tá desativado aí, viu? Pode ativar. Pronto. Boa noite, irmãos, a paz a todos. Amém. Tá, pastor? Oi? Não estou nem tensa. E graças a Deus. Não, as bochechas vão ficar só vermelhas. Vocês vão perceber que a bochecha já está vermelha. Fique tranquila. E a Bíblia, Atenção irmã, já total. chegou tranquila aí, né? E está gostando? Sim, pastor. Tô gostando muito. Amém. Amém. Pronto. Então, fica à vontade, seus 10 minutos. Tá bom. A gente vai. Eu separei aqui somente um versículo, né, que é conhecido na Bíblia como o menor versículo. Mas eu vou ler aqui em João, capítulo 11, vou ler a partir do 32, para não ficar tão vago, né, para dar uma explicação melhor do que estava acontecendo. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. João 11:35. É onde eu quero enfatizar. A minha observação, né? Jesus chorou. E o que a gente tira daqui? O que a gente pode observar? Essa afirmação aqui revela a humildade e a compaixão de Cristo e mostra que ele se importa com os seus, né? Com aqueles que o seguem, os que são seus irmãos. E a correlação disso está em Hebreus 4, 15 e 16, Isaías 53, 3. Pastor, precisa ler cada um específico ou não? Só falar? Só se quiser. Se tiver algum aspecto que você queira enfatizar, né?
Tá, então eu vou enfatizar aqui o outro. João 11, 41 ao 44, e Romanos 12, 15, que falam que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como podemos interpretar isso? Jesus nos ensina neste versículo que expressar nossas emoções não é sinal de fraqueza, e sim uma forma de demonstrar nossa empatia com o próximo. Aplicação. Nós precisamos estar atentos e sensíveis à dor de quem está ao nosso redor, seja na família, na igreja, no trabalho, ou até mesmo numa condução. Às vezes, um abraço leva alívio ao coração de quem está angustiado. Quem de nós nunca passou por uma situação dessas, né? Já passei por algumas, tanto precisando de um abraço, quanto vi pessoas também necessitando, e que a gente possa ser esse alívio nas mãos do Senhor, né? Para aqueles que estão necessitados, sejam angustiados, sofrendo uma dor de perda, uma dor de confusão, né? Na família, problemas familiares. Então, que sejamos nós, o amor de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a minha pequena demonstração aqui do que eu tenho aprendido, né? Graças a Deus pela sua vida, pastor, pela vida do pastor Diógenes, que se propuseram em dar esse estudo para a gente e fazer com que a gente aprenda a cada dia. E estamos aprendendo. Amém. Nunca peguei, né? Espero, assim, se o Senhor permitir, um dia, mas por enquanto eu estou sendo ouvinte e aprendente. Maravilha, maravilha. Olha, essas experiências, né, elas são muito importantes, Sim, e marcam, né, marcam a nossa caminhada, viu? sim, Então, Deus continue te abençoando, dando sensibilidade, porque qualquer reflexão, irmãos, seja na abertura de um culto, nunca despreze. Ah, é só uma abertura de culto, vou ler ali o Salmo 100 e tá bom. Não, ore a Deus, peça, né, a direção, porque talvez seja a palavra que vai consolar alguém, que vai edificar alguém, que vai exortar. Imagine começar o culto com uma breve reflexão dessa que a irmã trouxe aqui, e às vezes tem alguém ali que está choroso, que está abatido com alguma situação. Eu lembro que logo quando eu cheguei na igreja, a gente fez um estudozinho chamado Estudo com base no Evangelho de João. Eram 4 lições, foi a introdução do discipulado, né? Eu trabalho com essas 4 lições até hoje, eu tenho ela, né? Eu já usei em vários momentos, até para evangelização. E uma das coisas que me chamou logo a atenção, novo crente, é que uma das coisas que fala nesse estudo é sobre a humanidade de Jesus, que ele teve fome, que ele teve sede, que ele chorou, né? E ali foi uma coisa que me marcou no início da minha fé, porque ali eu estava percebendo que eu estava passando a servir alguém, né, que se importava com as minhas dores, né? Aí depois eu fui ler o Novo Testamento todo, cheguei em Hebreus, quando fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, né, das nossas fraquezas, aflições. Então, por isso que foi necessária a encarnação do Verbo, né? Ele se fez carne, habitou entre nós. Para quê? Para que ele assumisse essa forma humana e, a partir dessa consciência plena da natureza humana, ele pudesse também se compadecer de nós, né? Então, ele se identificou conosco. Isso é algo lindo, né? Que a gente só vai encontrar no cristianismo. No cristianismo, né? Qualquer outra religião, as entidades, os deuses, os seres espirituais, eles são muito distantes. Eles estão
muito acima de nós. E no cristianismo, não. Nós temos um Deus que se fez como um de nós, né? Se fez como um de nós, um humano, plenamente homem, para que pudesse assumir, né, toda a sua humanidade, morrer em nosso lugar, mas também que pudesse assumir as nossas limitações. Então, é o conselho que eu dou para vocês, né? Não importa, vai ser só 10 minutinhos, qualquer coisa serve. Não. Ore, peça a Deus direção, porque é aqueles minutos que podem salvar um casamento, pode livrar um jovem, né, de uma coisa horrível, né, que ele está pensando, às vezes, em fazer com a sua própria vida. Então, nunca é só uma oportunidade, né? Pode ser que seja aquele momento que vai ficar marcado, né? Né, irmã? Verdade. Pode ser a oportunidade que alguém vai ter de ouvir algo da parte de Deus para poder mudar aquela situação que ele está vivendo. Perfeito, perfeito. Deus te abençoe. Viu? Amém. Todos nós. Amém. Pastor, eu vou pedir licença, eu vou precisar encerrar, que meu esposo me mandou mensagem aqui que ele não está passando bem, vou ter que buscá-lo no trabalho. Ô, irmã, tá bom. Deus abençoe, leve em paz, que dê tudo certo. Amém. Viu? Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. Amém. Amém. Bom, queridos, eu também, para eu não esquecer, gente, para a semana que vem, até onde eu lembro, não ficou ninguém, né? Ou já teve alguém que se candidatou aí para o dia 6 de julho. Lembrando que todo mundo vai ter que falar, então vocês não fiquem se escondendo, não, né? Pronto, Daiane, já vou colocar seu nome aqui para o primeiro, né? Daiane. Mais alguém? Eu quero trabalhar com voluntários, mas se tiver que escalar também, eu não tenho dificuldade, não, viu? Pronto. Vou ficar aguardando aí um voluntário. Se não tiver, eu escalo lá no grupo depois. Muito bem, vamos voltar aqui para a gente fechar a aula com o segundo exemplo. A aula de hoje, gente, eu quero relembrá-los que a aula de hoje eu não estou começando ainda história da igreja, tá? Essa aula de hoje eu separei para fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou conectando os fios, eu estou deixando claro para vocês o processo que a gente está construindo, tá? A aprendizagem é um processo, tá? E que não é mágico, não é um processo mágico. A aprendizagem vem com oração, leitura, né, dependência de Deus e prática. Quanto mais vocês quiserem colocar em prática, se coloca à disposição. Pastor, me coloca para dirigir uma célula. Pastor, me dá oportunidade para discipular uma nova pessoa que chegou na igreja. Me dá oportunidade, pastor. Eu garanto que o pastor vai fazer festa, né? Meu Deus, está pegando no meu pé para me dar uma... O pastor, pode ser também na intercessão? Pode. Porque os cultos de intercessão é de quarta-feira. Aí eu posso fazer uma pequena discurso também desse aí. Em vez de eu ler e ficar assim, sem saber, eu vou para a direção do caderno, que eu aprendi, e vou ver se eu consigo, né, para ir botando em prática, né, na intercessão. Com certeza, irmão. Toda oportunidade, né, a gente tem que aproveitar, tá? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Pastor, mas o pastor não me dá... Oi. Que mais?
O pastor não me dá muita oportunidade e tal, porque a igreja, né, não tem muitos cultos, então às vezes fica um pouco mais difícil. Queridos, eu sempre pensei o seguinte: as oportunidades a gente também cria, né? Então tem que criar coragem, chegar numa praça dessa, pregar a palavra de Deus. Os melhores púlpitos, eles estão aí, ó, abertos, 24 horas, né? Então, eu mesmo estou com saudade do tempo que eu andei de ônibus em Salvador, em Conquista. Conquista eu fiz menos vezes, mas em Salvador eu fiz muito isso, pregar no ônibus. É uma experiência maravilhosa. Você se levanta ali, você não conhece, não faz ideia quem é que está ali, e você prega, né, a palavra de Deus. Em Conquista eu fiz isso algumas vezes, mas bem menos, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, tá? E colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Eu peguei outro texto que também é muito conhecido, é mais conhecido ainda, né, do que o primeiro, para a gente entender como é que a gente pode pegar os conhecimentos das 5 primeiras disciplinas e trazer para a nossa prática de estudo, de pregação e de ensino, né, da palavra de Deus. É a sua prática pessoal, que é o estudo, a pregação e o ensino, né, da palavra. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, é o texto lá de Pentecostes, né? E aí, esse texto, ele já serve para a introdução da aula da semana que vem, que quando a gente for falar da história da igreja, a gente vai ficar discutindo um pouco aqui rapidamente que igreja é essa que a gente vai estudar a história, né? Quando é que ela nasce? Então, o berço visível da igreja é lá no dia de Pentecostes, né? A maioria dos autores, historiadores, eles usam aquele momento ali como a inauguração oficial, né, da igreja. Mas não significa dizer que Deus não tinha um povo. Deus sempre teve um povo, né? Só que a igreja, como corpo, como essa instituição divina, ela é oficialmente inaugurada no dia de Pentecostes. Então, é um texto muito conhecido. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Lembrar sempre, se eu estou diante de um texto de Atos, então eu tenho que lembrar, ó, introdução bíblica, Atos é o quê? É um livro histórico do Novo Testamento. Então, eu tenho que sempre lembrar que aliança é que eu estou, é na antiga, é na nova aliança, e que estilo literário é esse, que gênero literário. O livro histórico, ele tem uma característica muito própria, que é o quê? A narração, a narrativa de vários episódios históricos. É por isso que a gente não faz doutrina cristã, a gente não faz em cima de livro histórico, tá? O que a gente pode aproveitar é palavra de Deus, tá? Mas ela não é normativa. Ela não é normativa. O que é que eu quero dizer com isso? Quer ver? Uma prática que é muito comum em várias igrejas. A imposição de mãos para que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. A maioria das pessoas que fazem isso, fazem com base no livro de Atos. Porque você não vai ver em outros textos bíblicos, você vai ver até Paulo falando que o dom que recebeu com a imposição das minhas mãos, só que aí a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Os apóstolos, quando eles chegavam numa cidade, num lugar onde tinha aquele primeiro grupo de cristãos, eles costumavam perguntar se aquele grupo já era batizado com o Espírito Santo, tá?
Mas a ideia não é que isso ia se reproduzir o tempo todo. Não é não existe uma norma sobre isso. O que existe é a descrição de alguns episódios. Então, agora, um exemplo. Se houvesse na Bíblia uma norma dizendo, olha, todo novo crente precisa ter a imposição de mãos para receber o Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo por que é importante compreender que o livro histórico ele tem uma característica própria, tá? Ele tem uma característica própria. Ele está narrando episódios. Veja bem, pastor, por que era importante a imposição de mãos nas cidades por onde os apóstolos passaram? Porque se não houvesse aquela ação apostólica no início, o que ia gerar era confusão. Por quê? Porque muita gente que não estava em Jerusalém no dia de Pentecostes iria ficar confusa recebendo outro tipo de Espírito Santo. Como é que seria isso? Então, quem tinha autoridade de fazer essa imposição de mãos para que aquele grupo inicial de crentes pudesse receber o Espírito Santo e entender que eles fazem parte do mesmo derramamento do Espírito Santo, quem é que tinha autoridade para fazer isso? Eram os apóstolos. Eram os apóstolos. Então, pastor, o senhor está dizendo que é errado impor as mãos sobre as pessoas? Não, eu não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é que não existe uma regra bíblica que diga que a pessoa só vai receber o Espírito Santo se alguém que já tem o Espírito Santo impor as mãos sobre ela. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, porque se eu disser isso, eu estou fazendo uma doutrina. Eu estou fazendo uma doutrina, tá? Eu estou dizendo, olha, só tem um jeito das pessoas receberem o Espírito Santo. É alguém que tem a autoridade. E quem é que vai ter essa autoridade? É o pastor? É o bispo? É o apóstolo? Quem é que vai ter essa autoridade de impor a mão para a pessoa receber o Espírito Santo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas doutrinas que a gente faz com base em episódios históricos. Mas aconteceu, sim, aconteceu. Mas o texto diz que é para fazer igual? Não. Há alguma parte que diga que essa é uma coisa que tem que ser feita todas as vezes? Não. Então, não é doutrina, né? Não é doutrina, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Atos 2, o texto todo, né? Vemos o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa e o surgimento visível da comunidade cristã. Então, a introdução bíblica vai ajudar a gente a ter essa noção do estilo literário e outras questões mais. Beleza. Aí, método de estudo bíblico, o OICA, né? O OICA vai ser fundamental aqui para você entender quem é que estava ali reunido, quais são os sinais que aparecem, como é que a multidão reage, por que Pedro cita Joel, por que Pedro cita o livro de Salmos, o que o texto ensina sobre conversão, comunhão, perseverança, vida da igreja. Então, a partir do OICA, você vai ter uma visão muito boa do texto. Ok. A hermenêutica, aquelas partes que você não conseguiu entender profundamente na interpretação do OICA, que é a letra I, né? Você vai ter que cavar mais. Então, por exemplo, Pedro interpreta o acontecimento à luz de Joel 2, Salmo 16 e Salmo 110. Essas partes estão no discurso de Pedro. Depois você tem que ler com calma, que você vai ver. No discurso de Pedro, ele cita o Salmo 16, ele cita
o Salmo 110. Então, Pentecoste não é confusão religiosa. Ah, eu estava no Pentecoste. O que é que estava lá no Pentecoste? O povo rodou, o povo caiu, o povo não sei o quê. Nada contra. Nada contra, sério mesmo. Eu, particularmente, não é uma prática minha. Mas eu confesso para vocês que eu não tenho nada contra, não. O que eu tenho contra é se isso for só movimento. Se isso é só movimento, mas na hora que alguém se levanta com a Bíblia aberta, o povo começa a abrir a boca, o povo começa a sair para beber água, aí eu tenho bronca com isso. Porque aí esse movimento não é de Deus. Não é. Eu digo sem medo de errar. Eu digo sem medo de errar. Todo movimento espiritual que o povo corre da Bíblia é diabólico ou é carnal, tá? Para não dizer que é o diabo, porque nem sempre é o diabo. Às vezes é só carnalidade mesmo. É só o povo que quer xingar, descer na boquinha da garrafa, porque só falta isso, né? É só isso. O povo está querendo gastar, liberar as toxinas do corpo, não tem dinheiro para ir para a academia, vai para a igreja para fazer movimento lá, suar até não aguentar mais, entendeu? Então, assim, eu estou falando, preste atenção no que eu estou falando daqueles que só fazem movimento. Mas quando abre a Bíblia, ó, se fica correndo, vai embora, começa a conversar do lado de fora da igreja, vai fazer qualquer... Ainda diz, né? Esse pregador é muito frio, ele não crê no mistério, né? Aí, assim, quem é que foge da palavra, da espada do Espírito? Quem é que foge? É o diabo. Quem é que não gosta de uma Bíblia bem interpretada, sendo explicada? É o diabo. Então, por isso que eu estou dizendo, ou é o diabo ou é a carne. Então, a questão que eu estou trazendo aqui é que Pentecoste não é confusão religiosa. Se você vai para um culto onde se diz que é pentecostal, né? Que foi muito fogo, muito poder, e você sai dali perturbado, confuso, eu garanto a você que você estava num culto onde o Espírito Santo não estava operando, porque o Espírito Santo ele esclarece as mentes. O Espírito Santo ele vai te iluminar o entendimento. Você vai compreender as verdades de Deus. Tem alguns pastores, inclusive pentecostais, que eles dizem que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele coloca o holofote em Cristo. Esse é o papel dele. Ele vai te fazer deslumbrar pelas coisas de Cristo, pela palavra. Então, não existe operação do Espírito Santo que te leve para longe da palavra. Não existe. É o teste infalível que você deve fazer sempre. Essa manifestação me aproximou mais de Cristo, me levou para a palavra, me levou para uma vida de santidade. Porque se não fez isso, foi a carne, minha gente. Foi a carne, foi o diabo, foi qualquer coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, a hermenêutica vai te dar esses parâmetros. A geografia bíblica vai te fazer lembrar Jerusalém, as pessoas que se reuniam depois da diáspora, depois que o povo de Israel foi espalhado, mas eles voltavam para Jerusalém para essas festas. Então, a geografia bíblica vai te fazer lembrar essas questões, a questão cultural, né? Ali era um ponto de convergência de pessoas de várias cidades. O Espírito Santo desceu no momento certo, entender essa dinâmica, como é que as pessoas iam de vários lugares, de várias cidades, várias línguas, dialetos que eram falados em vários lugares, e o Espírito Santo desceu ali. Isso tem um aspecto geográfico, né? E aí, pronto. Depois que você fez tudo isso,
você vai estruturar isso para pregar, para ensinar para as pessoas. Tá bom, queridos? Então, essas 5 primeiras disciplinas, quem levou a sério, eu tenho certeza que você está numa condição hoje, né, de fevereiro para cá, você está numa condição hoje muito melhor em termos de pregação, em termos de ensino da palavra de Deus, tá? E é uma crescente, tá? E quem não levou a sério, de repente, por questões pessoais, problema de saúde, alguma coisa, é ainda tempo. Pega essa aula, né? Pega essa aula, dá uma revisada, pega esses quadros aqui, dá uma recapitulada, dá uma folheada nas apostilas. Ah, pastor, estou devendo alguns trabalhos. Gente, me procure, me procure. A partir de amanhã eu vou mandar as notas de geografia bíblica. Vocês têm até semana que vem para fazer o trabalho de geografia. Ah, mas eu estou devendo o anterior ainda. Dá tempo. Até um dia antes da formatura, você consegue fazer os trabalhos. Né? Você consegue, em nome de Jesus. E outra coisa também, seja humilde. Seja humilde, peça ajuda. Procure alguém, peça ajuda. Porque assim, gente, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, tá? Então, a questão é crescer, né? Como Cíntia falou aí, Deus está dando a oportunidade de aprender e peneirar o que ouvimos. Mesmo que você não use muito, mesmo que você não use muito na pregação e no ensino, mas os conhecimentos aqui adquiridos vão te ajudar a ajudar seu pastor. Quando uma igreja fica sem obreiro, sem pastor, né? Agora mesmo, lá em Vitória da Conquista, mas eu tenho certeza, lá tem um grupo de irmãos que são afiados na Bíblia. Então, se vier qualquer aventureiro lá, eu quero ser pastor dessa igreja, os irmãos, eles têm fundamento, respaldo. A pior coisa é quando você convida um pregador para pregar na sua igreja e ele fala uma besteira, uma lorota, e aí tem gente da igreja que compra aquela besteira. Ou então assiste esses pregador aí famoso, né? Que às vezes nem sempre por ser famoso é fiel, aí fica confundindo. E o pior, ainda fica perturbando a igreja ainda, né? Então, assim, tem que ter fundamento. Fala, irmã. Maria Nilza quer falar? Acho que ativou aí o... Então, então é isso, tá, gente? A aula de hoje foi uma visão geral para a gente encerrar com chave de ouro aí o primeiro semestre e começar com todo o gás semana que vem com história da igreja. Tá certo? Tá bom? Vamos orar, vamos encerrar esse momento aqui. E qualquer coisa me procure. Estamos às ordens. Tem que pôr para correr. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos por esta aula. Eu espero que até aqui, ó Deus, os teus filhos estejam tranquilos e que tenha sido útil para rever alguns aspectos do que já foi estudado nessas primeiras disciplinas e que o Senhor nos dê perseverança, porque, ó Deus, o Senhor não tem parte com aqueles que tornam atrás, seja para a salvação, seja para o ministério, a vocação, o preparo que o Senhor tem nos dado, Deus. Nós não podemos, ó Pai, retroceder, mas a ordem é clara, temos que marchar adiante, temos que prosseguir, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Então, ajuda teus filhos e que cada ministério aqui possa ser útil, bênção, para a vida de muitas pessoas, e que muitas pessoas sejam edificadas, consoladas, exortadas, através de cada um dos teus filhos que aqui, ó Deus, tem feito essa caminhada, Pai. Nós te agradecemos, nos dá uma semana de paz e de bênção,
em nome de Jesus. Amém, minha gente? Deus abençoe. Fica na paz aí. A paz do Senhor, pastor. Ontem foi aniversário de quem? Silvana, Deus abençoe. Gabriel, cadê meu bolo? Manda meu bolo aí, hein? Manda meu bolo, Deus abençoe, viu? Tá aí, ó, os fogos aí, os confeites. Que Deus continue